Tito, com sua determinação impiedosa, intensificou o cerco. Catapultas lançavam projéteis flamejantes sobre as muralhas, incendiando edifícios e semeando o pânico entre os habitantes. Os romanos, alimentados pelo fervor militar, construíram rampas de assalto para romper as defesas e invadir a cidade. Se é sua primeira vez aqui ou se ainda não nos acompanha, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Seguir, curtir e compartilhar são gestos simples que fazem toda a diferença. Agradecemos muito por fazer parte desta jornada. Seja muito bem-vindo. Era o ano 70 depois de Cristo, e Jerusalém, a cidade sagrada, estava prestes a testemunhar um dos capítulos mais sombrios de sua história. O sol escaldante pairava sobre as muralhas, enquanto os ventos do desespero sopravam entre as pedras ancestrais. O povo judeu, envolto em tensão e conflitos internos, enfrentava uma ameaça crescente que se aproximava de suas portas. Naqueles dias tumultuados, o Império Romano, impulsionado por seu desejo insaciável de expansão, lançou seus olhos sobre Jerusalém. O governador Tito, filho do imperador Vespasiano, liderava as legiões romanas numa campanha impiedosa para subjugar a cidade rebelde. O templo, o coração espiritual dos judeus, estava no epicentro dessa tormenta iminente. O cerco começou com uma intensidade avassaladora. Legiões de soldados romanos, treinados na arte da guerra, cercaram Jerusalém como uma serpente apertando sua presa. As muralhas, construídas para resistir aos inimigos, agora pareciam frágeis diante da máquina militar romana. As ruas ecoavam com gritos de angústia, enquanto a fome se espalhava entre a população encurralada. O povo, dividido por facções internas, viu-se incapaz de unir forças para enfrentar o inimigo comum. Dentro das muralhas, a desconfiança e a traição minavam qualquer tentativa de resistência coesa. Líderes emergiram, alguns clamando por rendição, enquanto outros instigavam a resistência até o último suspiro. O templo, majestoso e imponente, tornou-se o centro das atenções. Os sacerdotes, vestidos com trajes sagrados, ofereciam sacrifícios em desespero, buscando a intervenção divina. O povo, agarrando-se às esperanças frágeis, orava por um milagre que pudesse salvar Jerusalém da iminente destruição. Enquanto o cerco persistia, a cidade afundava em um caos crescente. A fome devorava os corpos e a esperança, transformando as ruas outrora movimentadas em um cenário de sofrimento silencioso. Os mais fracos sucumbiam à inanição, enquanto os mais desesperados tentavam escapar das muralhas, enfrentando os soldados romanos com uma bravura desesperada. Tito, com sua determinação impiedosa, intensificou o cerco. Catapultas lançavam projéteis flamejantes sobre as muralhas, incendiando edifícios e semeando o pânico entre os habitantes. Os romanos, alimentados pelo fervor militar, construíram rampas de assalto para romper as defesas e invadir a cidade. À medida que as legiões se aproximavam, a população de Jerusalém começou a compreender a magnitude de seu destino. Rumores sobre atrocidades cometidas por soldados romanos em outras cidades conquistadas assombravam as mentes dos judeus, aumentando o temor do que estava por vir. Mulheres e crianças buscavam refúgio nos cantos mais sombrios da cidade, enquanto os homens se preparavam para lutar ou enfrentar a terrível inevitabilidade da subjugação. A batalha pelo controle do templo era iminente. Os defensores judeus, desafiando o esgotamento físico e emocional, resistiram com a ferocidade daqueles que lutam por sua fé e identidade. Cada pedra do templo carregava séculos de história. Cada altar, cada corredor, testemunhou as orações e os rituais que agora se desvaneciam diante do rugido das legiões romanas. O templo, em seu esplendor, transformou-se em um campo de batalha. O ouro e as riquezas que adornavam o local sagrado perderam seu brilho diante do derramamento de sangue. Os sacerdotes, vestidos com seus mantos sagrados, enfrentaram os invasores com coragem, mas foram subjugados pela superioridade militar romana. Enquanto as chamas se elevavam sobre o templo, uma sinfonia de gritos, lamentações e rugidos ecoava pelos céus. A fumaça negra, tingida com o lamento de um povo aflito, acendia aos céus como um testemunho silencioso da tragédia que se desenrolava. O templo, o coração espiritual dos judeus, desmoronou em chamas, deixando para trás ruínas e cinzas. A queda de Jerusalém não foi apenas a derrota de uma cidade, mas a perda de uma identidade. O povo judeu, disperso e despojado,
carregaria as cicatrizes dessa catástrofe por gerações. O desespero daqueles dias ficaria gravado na memória coletiva, uma lembrança sombria de uma época em que uma cidade santa sucumbiu à força avassaladora do Império Romano. À medida que os sobreviventes contemplavam os destroços fumegantes de Jerusalém, a história testemunhou não apenas a queda de uma cidade, mas a ascensão de uma narrativa de resistência, perseverança e busca por identidade. A queda de Jerusalém permanece como uma página indelével, uma lição que transcende o tempo e ecoa na consciência da humanidade, lembrando-nos das consequências profundas quando o poder e a intolerância prevalecem sobre a compaixão e a compreensão. Queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui e fazerem parte desta comunidade. Sua presença e apoio são essenciais para o nosso canal. Ficamos muito gratos por ter vocês conosco.